Oi, pessoal. Sou o professor João Faustino e vamos dar início à nossa aula sobre medula espinal. E teremos como objetivo da nossa aula identificar a morfologia interna e externa da medula espinal, assim como caracterizar os nervos espinais e relacionar o arco reflexo com a própria medula espinal. Bem, o conceito básico sobre a medula espinal é que ela, na verdade, é um segmento do sistema nervoso central contido em um conduto raquidiano, sendo um prolongamento caudal do próprio encéfalo. Então, essa medula espinal, por ser esse prolongamento caudal, ela vai ter uma forma mais cilíndrica e achatada antero-posteriormente, e ela se localiza internamente a um conduto raquidiano, chamado de canal vertebral, que se encontra formado justamente entre uma vértebra e outra vértebra. Então nós temos aqui essa vértebra e essa vértebra, e entre uma vértebra e outra nós temos a formação de um canal vertebral, aonde vai se alojar essa nossa medula espinal. Assim, esse canal vertebral é observado na nossa imagem desenhada, na nossa ilustração aqui, como essa estrutura que eu estou salientando aqui, mostrando com com o marcador, com o lápis, aonde nós temos as vértebras se organizando, se sobrepondo uma à outra e formando uma estrutura interna chamada de canal vertebral, onde esse canal vertebral aloja a própria medula espinal. Esse canal vertebral é parte do que nós chamamos de paquímero neural. Então, toda essa estrutura, aonde comporta o encéfalo e a medula espinal, que eu estou circundando, é o que nós chamamos de paquímero neural. O paquímero visceral, ele será formado a partir, no caso do espaço, ou seja, da estrutura da cavidade torácica e da cavidade abdominal, no qual é apresentado a formação ou a distribuição de órgãos abdominais e torácicos. Então temos o paquímero visceral e o paquímero neural aqui. Nesse paquímero neural temos a disposição à medula espinal. Bem, essa medula espinal ela vai apresentar uma forma cilíndrica achatada antero-posteriormente, vai apresentar um tamanho entre 40 e 45 centímetros de comprimento e, além disso, vai apresentar duas dilatações. Essas dilatações são as chamadas intumescências cervical e intumescência lombar. Essas intumescências são justamente estruturas mais abauladas ou regiões mais abauladas da própria medula espinal, onde essas regiões mais abauladas, ou seja, mais gordinhas, se assim podemos dizer ou falar, essas regiões mais abauladas, elas são formadas a partir de uma concentração de nervos espinais que têm acesso a essa região através do plexo braquial, através do plexo lombo-sacral aqui. Então, uma quantidade maior de nervos que são formados a partir de axônios, entrando em contato a essa região da nossa intumescência lombar e da nossa intumescência cervical, na verdade formam a intumescência cervical e a intumescência lombar. Então,
essa região da intumescência cervical é uma região onde tem maior concentração de corpos de neurônios, formando uma região mais abaulada, certo? Uma região mais grossa na própria medula espinal, devido ao membro superior e devido ao membro inferior. Essa região do centro, ou seja, essa região aqui, ela vai apresentar, obviamente, nervos também. Só que esses nervos, eles são de menor calibre, se tornando, no caso, bem menores e com menos corpos neuronais entrando e menos uma concentração menor de axônios adentrando a própria medula espinal. E isso, no caso, diferencia essa região, no caso dessa regiãozinha aqui, onde vai concentrar uma quantidade maior de corpos de neurônio, e essa regiãozinha aqui, onde concentra outra quantidade maior de corpos de neurônio vindos do membro inferior e vindos do membro superior. Bem, a primeira função da medula espinal, que separei para vocês, tem relação direta com os neurônios aferentes, porque ela vai receber as fibras que vêm dos receptores sensoriais do tronco dos membros, e essas fibras que vêm desses receptores sensoriais são fibras aferentes, ou seja, sensitivas. Então essa é a primeira função dessa medula espinal. Assim como a segunda função está relacionada com neurônios eferentes, ou seja, motores. Porque essa medula espinal ela vai ter fibras motoras que saem delas, certo? E vai direto para o tronco e os membros, a musculatura do tronco e dos membros, caracterizando, no caso, o controle voluntário do tronco e desses membros superior e inferior. Assim como ela vai fornecer inervação autonômica, ou seja, involuntária, para a maioria das vísceras abdominais, no caso. Então, essa inervação autonômica ou involuntária está relacionada com a inervação das nossas vísceras em si. Bem, em relação aos limites da medula espinal, vamos encontrar dois tipos de limites relacionados, um à nossa estrutura óssea e o outro relacionado à própria medula espinal ou própria estrutura morfológica da medula espinal. Quanto à estrutura óssea, vamos ter um limite superior que se dá a esse nível, ao nível do que nós chamamos de forame magno. Então, esse é o nível de uma estrutura óssea que nós chamamos de forame magno. Forame magno. Enquanto vamos ter também um limite inferior, que se dá entre as vértebras lombares 1 e 2. Então, essa aqui, a vértebra lombar 1, L1 e L2, a estrutura entre L1 e L2, na verdade, que a gente encontra aqui, ó, o limite da medula espinal, forame magno, acima é tronco encefálico, abaixo é a própria medula espinal, certo? E temos aqui, ó, L1, o espaço entre a L1, que é essa daqui, essa vértebrazinha aqui, e o L2, que é essa vértebra aqui. Ou seja, o espaço entre as duas caracteriza o que nós chamamos de final da medula espinal. Esse é a região final da própria medula espinal.
Okay? Abaixo de L1 e L2, não temos mais medula espinal. Essa estrutura aqui, que eu estou mostrando em azul, é uma outra estrutura que se deriva da medula espinal, que são os nervos que vão dar origem, no caso, ao plexo lombosacral, ou seja, ao conjunto de nervos que vão se dirigir para o membro inferior. Então, não é medula espinal, certo? Não é a própria medula espinal. Se eu tenho uma lesão vertebral nesse ponto, significa que essa lesão vertebral nesse ponto não vai acarretar em uma lesão no sistema nervoso central, porque o sistema nervoso central está daqui para cima, do ponto da L1, L2 para cima, certo? Nós temos no caso, nós temos no caso um acidente chamado de acidente, uma lesão no sistema nervoso periférico, porque vai atingir apenas vértebras, aliás, apenas nervos espinais que vão se dirigir para os membros inferiores, ok? Em relação aos limites morfológicos dessa medula espinal, vamos encontrar, obviamente, um, um, um início, ou seja, um limite superior e um limite inferior. O limite superior se dá, obviamente, próximo ou no forame magno, como vemos aqui, certo? Esse é o limite superior. Só que esse limite superior ósseo também determina uma estrutura que é chamada de decussação das pirâmides. Quando eu falo decussação, eu estou falando de cruzamento. Então, é um cruzamento de estruturas que vem lá do nosso encéfalo, lá do nosso cérebro. Estruturas que são chamadas de tratos ou feixes, certo? Piramidais, que vão desenvolver, no caso, o movimento do nosso corpo através desses feixes, ou seja, desse acumulado ou acúmulo de neurônios, de axônios. Então, essa região da decussação das pirâmides é justamente o que nós chamamos do cruzamento, ou seja, a nossa origem da própria medula espinal, o limite superior dessa medula espinal. Aqui, nessa imagem, observamos em azul, vamos observar aqui em azul o detalhezinho que vamos observar em azul aqui a nossa própria medula espinal e aquele trato que eu falei para vocês, que é o nosso trato piramidal, chega a um ponto que é justamente a região do forame magno, em que 80% dessas fibras se cruzam e vão para o antímero oposto. Aqui, nesse outro ponto, nesse outro antímero, nesse outro lado, eu tenho o trato piramidal, ele vai até a região do tronco encefálico, e quando chega ao ponto do limite entre tronco encefálico e a medula espinal, ele cruza e desenvolve assim o que chamamos de decussação das pirâmides. Esse é o ponto da decussação das pirâmides. Acima dessa decussação, nós temos o nosso tronco encefálico. Inferiormente a essa decussação, nós temos a medula espinal. Esse seria o nosso limite superior da medula espinal. O limite inferior da medula espinal se dá no cone medular, nessa regiãozinha aqui cônica, que é o final dessa medula espinal. Abaixo desse cone medular, inferiormente a esse cone medular, nós temos apenas fibras de neurônios, ou seja,
axônios que se agrupam e formam nervos, que nós chamamos de, no caso, essa junção e a formação de nervos em si, dessas fibras em si, são chamadas de cauda equina, no caso. Uma importante correlação clínica relacionada a essa decussação das pirâmides é justamente o fato de que essa decussação das pirâmides ela desenvolve uma sintomatologia clínica no indivíduo que é acometido por um AVC, acidente vascular cerebral, ou um AVE, acidente vascular encefálico. Então nós temos aqui o local do acidente vascular, e esse local do acidente vascular, nesse ponto aqui, certo, do nosso cérebro, ele atinge o nervo, atinge o trato piramidal. E esse trato piramidal, ele vem em direção ao nosso a medula espinal. Chegando próximo à medula espinal, ele desenvolve ou ele cruza para o lado oposto, para o antímero oposto. Então 80% dessas fibras vão para o antímero, que se originaram no antímero esquerdo, vão para o antímero direito. E 80% das fibras que estão aqui no antímero direito vão para o antímero esquerdo. Do lado direito vão para o lado esquerdo. Isso desenvolve uma lesão, certo? Em uma pessoa que tem um AVC ou um AVE nessa região, no antímero esquerdo, por exemplo, ela vai ter toda a sua sintomatologia no antímero oposto. Então, se ela tem uma lesão no hemisfério esquerdo do cérebro, ela vai ter a presença dos sintomas no lado direito do corpo, apresentando falta de movimento, paralisia, uma parestesia, falta de sensibilidade e atrofiando toda a estrutura muscular, desenvolvendo, no caso, a incapacidade do indivíduo se movimentar utilizando o lado direito do corpo. Okay? Essa é uma característica clínica importante da medula espinal. Esse é um vídeo que vai mostrar justamente essa área em azul, é a área cortical responsável pelo movimento. E a partir daí nós temos o tronco encefálico, e esse tronco encefálico, aquele trato, ele passa pelo tronco encefálico e chega a um ponto em que ele se cruza. Esse ponto em que há o cruzamento é o limite entre o tronco encefálico e a medula espinal. Esse é o que vocês estão vendo no vídeo, é o limite entre a medula espinal e o tronco encefálico. Aqui nós temos a medula espinal e aqui nós temos, daqui superiormente, nós temos o tronco encefálico. A medula espinal também vai apresentar três membranas de revestimento. Assim como o coração ele tem três membranas, o pericárdio, o miocárdio, o endocárdio, assim como o útero, ele vai ter também uma membrana, o perimétrio, o endométrio, o miométrio, assim como o pulmão ele tem membranas como as pleuras. O nosso sistema nervoso também vai apresentar membranas, tanto no encéfalo quanto na medula espinal. E essas são as mesmas membranas com poucas diferenças, principalmente quando chega na região cerebral em si. Elas vão ser divididas em três, da mais externa à mais interna. Vamos ter a dura mater, a membrana chamada dura mater, ou seja, a membrana mais externa da medula espinal, mais rígida, daí o nome de dura mater. Ela é mais rígida, mais resistente, mais forte, mais espessa. Temos logo abaixo ou inferiormente, internamente a dura mater, vamos ter a aracnoide.
aonde essa aracnoide recebe esse nome por causa da sua formação tecidual histológica, aonde apresenta, no caso, características de teias de aranha, daí o nome aracnoide ou aracnoide mater. E mais internamente, a mais interna de todas é a pia mater, que é justamente essa daqui que recobre a medula espinal mais intimamente. Então nós temos os vasos sanguíneos sendo envolvidos por essa pia mater e a própria pia mater adentrando nessas estruturas, nos sulcos e nas fissuras da própria medula espinal. Essas meninges, elas isolam o sistema nervoso, ajudam a isolar o sistema nervoso do nosso sistema circulatório e de outros sistemas também, de outras estruturas corpóreas também. Quando observamos, por exemplo, uma punção, uma punção ou uma punção licórica, ou seja, uma punção do líquido que está internamente a esse canal vertebral ou internamente a essa medula espinal, observamos que essa punção ela se dá atravessando vários ligamentos da própria medula espinal e chegando ao espaço que está inferiormente a L1 e a L2, que é justamente essa região onde não tem medula espinal, pois a medula espinal termina aqui entre L1 e L2, e aonde tem a concentração de nervos espinais e de uma região onde observamos uma concentração maior de líquido cefalorraquidiano, o líquido que é formado pelo plexo coroide. Então, esse líquido cefalorraquidiano, esse líquor, ele está presente entre essas meninges encefálicas. E para fazer uma punção e retirar parte desse líquido, tem que ter acesso através dessas meninges, assim como para administrar anestésicos, no caso, anestésicos, aonde anestésicos raquimedulares, ou seja, que vai direto para esse espaço onde está presente o próprio líquor em si, e aonde esse anestésico é liberado aqui, certo? E vai fazer efeito em toda essa região da medula espinal, fazendo com que ela não sinta mais nada da região ou de uma região superior para baixo, certo? Geralmente da região lombar para baixo, ok? Muito bem, muito bem. Essa medula espinal, ela vai ser formada internamente por duas substâncias. Uma substância branca, que é mais periférica, ela é mais periférica em relação a outra substância. É justamente essa substância que eu estou apontando aqui com o lápis. Ela vai ser formada por fibras mielínicas, ou seja, que são envolvidas por bainha de mielina, que sobem e descem a medula espinal, sendo agrupadas em funículos ou cordões, que nós chamamos de tratos espinais, ou apenas tratos sensitivos que sobem e motores que descem. Okay? Essa é uma característica da substância branca. Só que vamos ter também a nossa substância cinzenta, onde ela se localiza internamente a substância branca. Ela se localiza internamente a substância branca e, no caso, vai apresentar um formato de borboleta ou um formato de um H, que nós chamamos de H medular, esse que eu estou sinalizando aqui para vocês. Esse H medular, ele se caracteriza por apresentar uma concentração de corpos neuronais.
Então, enquanto a substância branca ela vai ser formada, ou seja, essa substânciazinha aqui branca vai ser formada por axônios mielinizados, a substância cinzenta, que é essa região mais escura aqui, vai ser formada por corpos de neurônio, certo? Pelos corpos de neurônios. E essa concentração de corpos neuronais dá essa coloração um pouco diferenciada em relação a essa medula espinal, uma coloração um pouco mais escura em relação a essa medula espinal. Essa substância cinzenta e esse H medular, certo? Essa borboletazinha formada pela substância cinzenta. Bem, essa substância cinzenta vai ser dividida em cornos, certo? E esses cornos, eles são presentes através dessa imagenzinha, conseguimos observar essa divisão em relação aos cornos. Então, eu tenho um corno posterior, um corno lateral e um corno anterior. Esse corno lateral ele vai estar presente apenas na região torácica e parte da região lombar da nossa medula espinal. Os outros dois cornos, o corno posterior, que é sensitivo, certo? Ou vai apresentar axônios sensitivos adentrando nele, e o corno anterior, que é um corno motor, certo? Eles vão estar presentes em toda a região da medula espinal, em toda a divisão da medula espinal. Mas temos esses cornos e temos as substâncias, que são a substância intermédia medial e a substância intermédia lateral. Essas são duas substâncias da própria medula espinal. A substância intermédia medial e a substância intermédia lateral da medula espinal, onde toda essa região vai concentrar inúmeros neurônios, neurônios diferentes, neurônios de associação, neurônios motores que se comunicam e desenvolvendo assim essa comunicação entre esses neurônios, desenvolve a ação ou as ações ou as funções da própria medula espinal. Aqui temos uma fotomicrografia da medula espinal mostrando a divisão da substância cinzenta e branca, os sulcos, as fissuras, os cornos bem divididos e também os funículos. É uma estrutura que é importante estudar para quem vai se aprofundar nessas características anatômicas intrínsecas, internas da própria medula espinal. Bem, essa medula espinal ela vai apresentar também nervos que vão sair dela ou vão ter origem da própria medula espinal. Esses nervos eles são formados a partir de regiões dessa medula espinal, onde temos a região cervical da medula espinal, sendo formada ou saindo dela 8 pares de nervos cervicais. Nós temos a região torácica da medula espinal, então a região cervical, região torácica da medula espinal, onde temos 12 pares de nervos saindo dessa medula, dessa região torácica. Nós temos a região sacral, lombar da medula espinal, onde vamos ter 5 pares de nervos saindo dessa região, e ainda uma região pequenininha, mais importante, que é da região sacral, onde vamos ter mais 5 pares de nervos sacrais. E dessa região sacral ainda sai um nervo coxígeo. Somando todos, vamos ter 31 pares de nervos. 8 cervicais, 12 torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coxígeo, certo? Todos, obviamente, delimitados a partir da sua origem na medula espinal, que se reflete na origem da estrutura óssea. Então, temos a coluna vertebral, e essa coluna vertebral vai ter
vértebras cervicais, vértebras torácicas, vértebras lombares, vértebras sacrais e o cóccix, no caso, o sacro e o cóccix, que também vão ser responsáveis pela divisão em relação a essa medula, ou por dar nome à divisão em relação a essa medula espinal, certo? Os seus nervos eles recebem esse nome a partir da saída dessa região que eu acabei de falar em relação à coluna vertebral. Só que esses nervos eles são formados pela junção de duas raízes. Uma raiz sensitiva que se junta com uma raiz motora para formar justamente aquele nervo que nós chamamos de nervo espinal ou nervo misto, pois esse nervo espinal ele vai possuir fibras descendentes, como as fibras motoras, e fibras ascendentes, como fibras sensitivas. Isso é uma característica desse nervo espinal. Aqui vamos observar a formação ou a saída desses nervos. Nós temos a formação desses nervos. Nós temos aqui um neurônio sensitivo em azul, aonde ele vai, tem uma bolinha aqui, ele forma esse gânglio, que é um corpo de neurônio, são corpos de neurônio que se encontram fora do sistema nervoso central, e vai de encontro ao neurônio motor. Nós temos um neurônio motor aqui que se origina, o corpo celular dele vai se originar dentro do corpo anterior, e ele vai em direção ao neurônio sensitivo. Chega um momento em que eles se unem, essas fibras se unem para formar o que nós chamamos de nervo misto. Esse é o famoso nervo misto, um nervo que vai apresentar fibras motoras e fibras sensitivas, ou seja, vai apresentar neurônios motores na sua formação e neurônios sensitivos na sua formação. Todos os nervos espinais apresentam essa mesma característica, neurônios sensitivos e neurônios motores, geralmente divididos em meio a meio, certo? Esses neurônios são considerados, esses nervos espinais são considerados como sendo nervos mistos por causa dessa característica. Então nós temos aqui mais outro exemplo em relação a formação desse nervo. Então temos aqui um axôniozinho, olha só, um axônio indo em direção ao gânglio. Nós temos o nervo, o corpo celular do neurônio sensitivo, se unindo, certo? E formando o nervo espinal. Nós temos o neurônio motor na coluna, aqui na coluna o corno posterior. Na coluna posterior nós temos a origem desse neurônio sensitivo, e na coluna anterior nós temos a origem do corno, a origem do neurônio motor, que se junta em certo ponto com o neurônio sensitivo e forma, no caso, esse nervo misto. Essa é a raiz sensitiva, ou raiz aferente, vou colocar aqui, aferente, e essa é a raiz motora, ou raiz eferente, certo? Raiz eferente. Essa raiz aferente sempre vai ser posterior, enquanto a raiz eferente
ou seja, a raiz sensitiva sempre vai ser posterior, enquanto a raiz eferente sempre vai ser anterior, ou seja, a raiz motora vai ser anterior à medula espinal. Aqui uma imagem onde dá para ver as radículas dorsais e a formação dessa raiz motora e a nossa raiz sensitiva dessa forma também. Okay? Essas são duas características relacionadas. Essas imagens são boas, ótimas, justamente para ver a formação dessas duas raízes e a inervação delas para o nosso tronco e também para o corpo inteiro. A substância branca da medula espinal vai ser formada através de um conjunto de neurônios sensitivos e motores mielinizados, ou seja, eles vão ter bainha de mielina e vão formar, no caso, duas vias. Uma via eferente, ou seja, uma via descendente, formada por neurônios motores que vão enviar informação motora até os músculos ou glândulas, e neurônios aferentes, ou seja, sensitivos, que vão levar informação sensitiva do receptor sensorial para o encéfalo em si. Então temos aqui em azul os tratos descendentes, os tratos descendentes como espinocerebelares, espinotalâmicos, retículos espinais, e o importante é reconhecer que esses tratos em azul são sensitivos, ou seja, vão levar informação do meio externo para o sistema nervoso central, lá do receptor sensorial para o nosso encéfalo. Enquanto esses tratos vermelhos, eles fazem um movimento oposto, ou seja, eles levam a informação do encéfalo, informação motora do encéfalo, para os órgãos eferentes, ou seja, os músculos ou glândulas. Okay? Então, os vermelhos são tratos sensitivos, os vermelhos são tratos motores, e os azuis são tratos sensitivos, ok? Ou seja, eles são formados respectivamente. Os tratos descendentes são formados respectivamente por neurônios sensitivos, que vão formar os tratos ascendentes, ou seja, sensitivos, e os neurônios motores formarão os tratos descendentes, ou seja, motores. Okay? O arco reflexo medular ele vai ser formado a partir de partes, ou seja, estruturas importantíssimas em relação a esse movimento ou essa ação medular. Essa ação medular, esse arco reflexo, ele não tem relação direta ou não precisa ter relação direta com o encéfalo, tendo o sistema nervoso central. O órgão que representa o sistema nervoso central é a própria, nesse caso, a medula espinal, que recebe a característica de ser um centro integrador. E vamos ter o sistema nervoso periférico sendo formado por neurônios aferentes, neurônios eferentes, que juntos vão formar um nervo espinal. E depois eles vão se dividir. Os neurônios sensoriais, eles vão receber, os neurônios sensitivos, eles vão receber, no caso, a informação através de uma entrada de sinal, ou seja, de um estímulo físico ou um estímulo químico dos receptores sensoriais. Esses receptores sensoriais convertem
convertem informação física ou química em informação elétrica, e essa informação vai até a medula espinal pelo neurônio aferente. Na medula espinal ela tem integração com o neurônio de associação e depois com o neurônio aferente, aonde esse neurônio aferente, o motor, vai levar a informação de retorno para os órgãos efetores, garantindo assim a via de saída, ou seja, a ação-resposta, que seria uma ação-resposta de proteção desse arco. Nós temos como um exemplo de um arco reflexo medular o próprio reflexo miotático, ou seja, o arco reflexo de estiramento, aonde nós vamos ter aqui o próprio estímulo físico sendo dado por um martelo. Ele vai puxar as fibras do quadríceps. Quando eu estimulo esse tendão aqui, eu puxo as fibras do quadríceps, e quando puxo as fibras do quadríceps, eu tenho o que nós chamamos de difuso muscular, que é um neuroreceptor, certo? Aliás, é um receptor sensorial, perdão, aonde esse fuso muscular aqui vai levar informação sensitiva pelo neurônio aferente até a medula espinal, chegando lá a uma sinapse com neurônio de associação e uma sinapse direta com um neurônio motor, onde esse neurônio motor vai levar informação para a musculatura anterior do quadríceps, e esse outro neurônio motor vai levar informação para a musculatura posterior do quadríceps. Sendo assim, teremos uma ação de extensão de perna, no caso. Então, esse é um exemplo de um reflexo que atua na medula espinal. Não tem uma necessidade de uma comunicação com o próprio encéfalo, ok? Com o próprio encéfalo. Não tem essa necessidade de comunicação com o encéfalo. Sendo assim, a resposta vai ser direta da medula espinal. Bem, muito obrigado pela companhia de vocês, e essa foi a nossa aula de hoje.